Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tentar iniciar uma série de vídeos comentando algumas questões do SSA1 para tentar dar minha contribuição para vocês. O SSA1 esse ano vai ser no final de janeiro, estamos todos de férias, então eu pensei, refleti e acho que seria interessante se eu pudesse ajudá-los a amenizar os problemas, as lacunas que tivemos durante as nossas aulas no ano passado, certo? Então eu vou começar com a leitura de um texto. Observem que os textos do SSA, eles são muito compridos, eles são longos, não são curtos. Então eu vou tentar passar para vocês algumas orientações de como que a gente pode ler um texto muito amplo ou pequeno também, né? Todo texto, mesmo sendo pequeno, ele tem uma ideia central. E essa ideia central ela é desenvolvida com argumentos, digamos assim. E existem técnicas para a gente ler, para a gente controlar o texto a ponto de, no final da leitura, a gente saber abstrair a ideia principal e as ideias secundárias. Tá? Uma das estratégias, quando a gente fala em texto, a gente está falando daquela unidade de sentido. Tem unidade porque todos os elementos do texto linguísticos, né, estão ali articulados. Então, um dos elementos, um dos recursos que é responsável, né, pela coesão, para que o texto seja uma unidade, é a repetição. É a repetição de palavras, é a substituição de palavras por outras que se relacionam pelo sentido. E eu vou tentar orientar vocês na leitura desse texto, sempre não perdendo nunca essa noção, esse conhecimento de que o texto é uma unidade de sentido e que as suas palavras e expressões, elas têm que estar articuladas formando um todo, uma unidade, tá? O texto que eu escolhi para começar essa primeira série de orientações para vocês caiu no SSA1 2012, tá? É o texto 1. Vamos lá? Filme O Predador inspira batismo de 17 espécies de aranhas no país, tá? É um texto de Marco Varela. Vejam aqui no final, tá? É uma orientação antiga que eu dou, sempre olhar aqui a referência do texto, para você ter um elemento a mais, digamos assim, um conhecimento a mais para facilitar a sua leitura, conhecimento do gênero textual, que vai orientar a sua leitura. Tá? Disponível na Folha, o UOL, tal. A gente percebe aqui que a Folha, o UOL, geralmente traz o quê? Artigos, né? Textos mais científicos, digamos assim. Textos mais objetivos, né? Que defendem uma ideia, tá? Então vamos aqui voltar ao início para tentar abstrair a ideia que está sendo defendida. A gente tem que controlar a leitura do texto, tá? Para a gente entender o texto, a gente precisa controlar essa leitura. Uma das táticas, né, uma das estratégias é a gente estar sublinhando, né, as ideias que mais se repetem, né, as palavras que mais se repetem, porque se elas se repetem, é porque elas são as ideias, digamos assim, as ideias principais do texto, tá? Aqui no título diz: filme O Predador inspira batismo de 17 espécies de aranhas no país. Vamos entender por quê. A presença do caçador alienígena à espreita na floresta no filme O Predador. Houve aqui uma repetição, sublinhem. Repetição aqui, ó, do referente do título. Parece longe da realidade. Ponto. Sempre observando pontos e pontos, onde termina um período, onde começa o outro. Como que vai ser feita essa sequenciação, como é que o texto vai progredir, se vai repetir o que foi dito antes, se vai seguir com uma nova informação. Ele fala sobre a presença. O tópico frasal aqui é a presença do caçador alienígena à espreita. Essa presença desse caçador, ela parece longe da realidade. Então vamos ver, parece longe da realidade. Pronto, esse é o tópico frasal, a ideia que está introduzindo o texto.
Ou seja, a presença desse caçador alienígena à espreita, observando na floresta, parece longe da realidade, até porque o filme é uma ficção. Só que coloca um mais aqui, minha gente. Olha como é interessante esse mais. Mas, então, quando você estiver lendo o seu texto e se deparar com esse conectivo mas, é porque vai ser introduzida uma ideia que vai ser oposta ao que foi dito antes. A presença desse caçador na floresta está longe da realidade. E você infere, claro que está longe da realidade, porque é ficção. Mas pesquisadores do Instituto Butantan encontraram 17 novas espécies, sublinhem porque repete o título, 17 novas espécies de caçadores como o predador, espalhados pelo que restou da nossa Mata Atlântica. Então, será que já dá para a gente tirar uma ideia principal desse primeiro parágrafo? Só pela leitura desse primeiro parágrafo e pela repetição, pela coesão entre as partes do texto? Sim. Qual seria a ideia principal? 17 novas espécies de... Vamos colocar aranha? Não vamos colocar caçadores, não? Porque lá no título tem 17 espécies de aranhas. No texto, no primeiro parágrafo, aparece 17 novas espécies de caçadores. Mas a gente infere que essas 17 espécies, pela repetição do número 17 espécies, são as aranhas. Então, a gente pode colocar aqui 17 novas espécies de aranhas foram encontradas ou estão espalhadas, né? Vivem. Vamos também, a gente não precisa repetir tudo, a gente também pode construir uma ideia a partir do que a gente leu, tá? 17 novas espécies de aranhas vivem na Mata Atlântica. Vamos colocar o Mata Atlântica certinho, né? Com inicial maiúscula. Mata Atlântica. Ok. Essa é a informação principal do primeiro parágrafo. Vamos continuar? São todas aranhas. Eita, que a aranha tá repetindo pra caramba, né? Então, aqui, o referente principal é aranha. O assunto principal parece ser aranha. Então, vamos lá. São todas aranhas caçadoras de insetos. Vamos sublinhar caçadoras, novamente, caçadoras. Se fala de caçadoras, então é informação importante. Então, a gente complementa aqui. Caçadoras de quê? De insetos. Pertencentes ao novo gênero Predatoronopsis. Não sei se é assim que lê. Pronto. Ponto. Esse gênero é a repetição de gênero. Então, sublinhem esse gênero. Foi descrito pelos cientistas neste ano e recebeu esse nome. Que nome, minha gente? Que nome? Esse nome aqui. Então, por que eu sublinhei esse nome? Porque está fazendo referência a algo que já foi dito, que é o nome Predatoronopsis. Por isso que eu sublinhei, tá bom? Em homenagem aos 25 anos de O Predador. A repetição novamente, do diretor John McCartney. Não sei se é assim também, tá, gente? A tradução. Sou professora de português. Arranho um pouquinho no inglês, mas nem tanto. Bom, já se foi o segundo parágrafo. Qual é a ideia principal nesse segundo parágrafo? As aranhas caçadoras de insetos, pois não são quaisquer aranhas, receberam o nome, né, de Predatorus, esse nome aí, né, em homenagem ao filme O Predador. Pronto. Vamos continuar? Terceiro parágrafo. Cada uma das 17 novas espécies... Por que eu vou sublinhar? Gente, eu tô fazendo uma... Tá tendo uns errinhos aqui, mas espero que vocês me perdoem. Cada uma das 17 novas espécies
Tô repetindo porque já tá, repetiu no título, repetiu aqui, né? E tá repetindo de novo. Cada uma das 17 novas espécies recebeu um nome em homenagem a um personagem ou autor do filme, ou ator do filme, o filme Predador. Da Predador Schwarzenegger na Predador Chicano. Não vou ler, gente, porque eu sou um desastre mesmo em inglês, não adianta. E latim também eu acho que eu não sou muito boa não, né, pelo jeito. Então, qual é a informação desse terceiro parágrafo? Os nomes recebidos pelas aranhas homenageiam, né, digamos assim, vários atores, né, vários personagens, digamos assim, né, personagens do filme. Pronto, os nomes foram recebidos em homenagem aos personagens do filme citado, que é o filme O Predador. Veja como não tá difícil, tá, gente? Se a gente faz essa espécie de resumo, de síntese de cada parágrafo, a partir das informações que se repetem, que são as mais relevantes, não fica difícil. Até agora, o que a gente tem? Do primeiro ao terceiro parágrafo. 17 novas espécies de aranhas vivem hoje na Mata Atlântica. São caçadoras de inseto e receberam esse nome por causa do filme Predador. Os nomes que cada uma delas recebeu homenageia vários personagens do filme. Olha aí, que coisa simples, fácil. Vamos ao quarto parágrafo. Já os caçadores de novas espécies de aranhas são liderados por Antônio Brescovitch, que são os caçadores das novas espécies. Esses já, prestem atenção nesses conectivos aqui, minha gente, eles são muito importantes. Quando fala já, é por sua vez, né? Vai iniciar uma outra informação. A gente tem as aranhas caçadoras de insetos e agora nós temos a informação dos caçadores de novas espécies, que são as pessoas que estão caçando essas novas espécies de aranha. Aí ele está trazendo uma nova informação, que existem as aranhas caçadoras de insetos e existem, por sua vez, os caçadores dessas novas espécies de aranhas. E esses caçadores são liderados por Antônio Brescovitch, aracnólogo do Laboratório Especial de Coleções Zoológicas, que vem estudando regiões da Mata Atlântica por 6 anos. Deixa eu aqui sublinhar a Mata Atlântica, porque repetiu, né? Foi referida no primeiro parágrafo e repetiu aqui na quarta. Então, aqui, desse quarto parágrafo, a informação qual é? Que a gente pode colocar aqui numa caixinha. Quarto parágrafo, a informação é que os caçadores dessas aranhas, são liderados por... Vou colocar aqui ó, o nome dele abreviado, porque eu não sei se vai ser citado novamente. Se for importante, vai ser citado novamente. Ou tão importante assim. Então, vamos continuar. Quinto parágrafo. Essa descoberta... Que descoberta, minha gente? A descoberta dessas aranhas. Essa descoberta é fundamental para mapear a diversidade da fauna local e mundial, além do estudo dos venenos e da biologia dos animais, disse Brescovitch. Olha ele de novo aparecendo. Ele é importante, ó. Ele está se relevando, está se tornando importante no texto, porque houve uma repetição. E é a fala dele, olha aqui as aspas. Para Brescovitch, ou seja, o líder, né, dos caçadores das novas espécies, para ele, a descoberta dessas novas espécies de aranhas é fundamental para mapear a diversidade da fauna local e mundial, além de também servir de estudo dos venenos, né, e da biologia dos animais. Com um investimento de mais de 3 milhões de dólares, o projeto... Que projeto, minha gente? Se não está falando do projeto especificamente, é porque já foi citado. Que projeto é esse? Que projeto é esse? O projeto dele, o projeto
não é, de mapear a diversidade da fauna, né? Ele não especificou o projeto, mas a gente infere que é esse projeto de mapear a diversidade, né? Esse projeto de descoberta de novas espécies de aranhas, tá? Pretende descobrir agora, porque já descobriu as novas espécies de aranha, agora pretende descobrir outra coisa, né? Todas as espécies de aranha da família Onopidae. Onopidae. Deve ser assim, Onopidae. A qual, tá repetindo, tá substituindo, se referindo a essa família aqui, né? Essa espécie de aranha, pertence o novo gênero. O gênero é o dos caçadores de insetos. Gênero, né? Que foi aqui que recebeu esse nome aqui, ó. Vamos voltar para cima. O gênero recebeu esse nome aqui. Predatoronopus. E a família se chama Onopidae, tá bom? É importantezinho vocês terem isso armazenado, que pode ser que pergunte, né? Durante a provinha de vocês apareça uma questãozinha assim. Então, nesse quinto parágrafo, o que a gente pode anotar, né, de fundamental? Que essa descoberta, que é a descoberta, né, de novas aranhas, descoberta do gênero, vou fazer bastante, vou tentar fazer assim o mais resumido possível, tá? A descoberta do gênero de aranha, descoberta desse novo gênero, né, de aranhas, é fundamental, não é, para mapear a diversidade, é fundamental. Não precisa só coloca fundamental, porque se você esquecer porque é fundamental, você volta no texto. É fundamental e pretende também descobrir outras famílias. Todas as famílias, né? Todas as espécies da família. Espécies da família, tá? E tem um nomezinho. Gente, tá horrível aqui, mas vamos ver se dá para vocês entenderem, tá? A descoberta desse novo gênero, né, que foi citado lá no primeiro parágrafo, é fundamental. É fundamental pelo quê? Para mapear a diversidade da fauna local e mundial também, além de estudar os venenos e a biologia desses animais, tá? E também esse projeto também pretende descobrir todas as espécies de aranhas da família, né, a qual esse novo gênero pertence, tá? Para concluir a leitura desse primeiro texto, quer dizer, o primeiro texto, porque tem vários, né? São vários subtextos, tá? São vários tópicos, digamos assim. Para Hilton cada nome, né, gente? Para Hilton Japiaçu, aracnólogo do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, trabalhos como este, que trabalho, minha gente, como este o quê? Isso aqui, né, tanto de mapear a diversidade quanto de descobrir as novas espécies de aranhas, mostram o quanto ainda temos por descobrir. A palavra descobrir apareceu muito, hein, minha gente? Observar essa palavra, ficar de olho na palavra descobrir, tá? Vez por outra, alguém descreve um mamífero ou uma ave nova, mas esse mas sempre introduz uma ideia, né? Mas nossa maior riqueza, sem dúvida, vem dos invertebrados. Se está falando de insetos, está falando de invertebrados, não é, minha gente? Fonte permanente de novos compostos orgânicos para explorações futuras. Veja que nesse encerramento desse primeiro texto, a palavra descoberta, a ideia de descoberta, de exploração ficou bem evidente, tá? E a informação principal é essa, a importância do trabalho, a importância desse trabalho mostra descobrir as
espécies, né? Descobrir as a importância desse trabalho é descobrir as espécies, né? As espécies de novos insetos, as novas espécies de insetos, né? E que para eles, né, insetos, que são fontes, né? Que são fontes de novos compostos orgânicos. Então, a importância, né? A importância científica dessa pesquisa, dessa descoberta, dessa exploração, porque são fonte permanente de novos compostos orgânicos, tá? Então, chegamos ao final do primeiro texto, digamos assim, um subtexto, né? Porque o texto principal tá aqui, né? O título, o filme Predador inspira batismo, 17 espécies, a gente leu o primeiro. Agora vem o segundo, que com certeza está articulado ao primeiro, né? Cara de um, focinho de outro. A gente já imagina que tem a ver com as novas espécies de insetos, né? Então, vamos lá. As aranhas do novo gênero, olha aí que novo gênero, aquele que foi citado lá no primeiro parágrafo, né? As aranhas do novo gênero apresentam uma morfologia. Agora vai falar sobre a forma, né? Agora vai especificar um pouco mais. A gente vai entender um pouquinho mais no começo, no primeiro texto, a gente não entende a relação entre os novos insetos e o filme Predador. Agora, nesse segundo texto, ele vai explicar por que né, qual é digamos assim, a afinidade, né, a característica em comum com a forma, né, do predador, que é o caçador alienígena, e essas novas espécies de insetos. Então, as aranhas do novo gênero apresentam uma morfologia, uma forma, né, na parte da frente do corpo semelhante à cara do predador. Pronto, olha a chave aí da nossa questão, da nossa dúvida. Personagem do filme. Daí, por causa disso, esse daí é por causa disso, né? Por causa disso, houve a ideia de fazer a homenagem cinematográfica. Pronto, aqui a explicação do porquê. Por que eles resolveram homenagear o filme O Predador, o Caçador Alienígena, colocando nas novas espécies nomes de personagens? Por causa de uma semelhança de forma. Podem colocar aqui resumidamente. As aranhas têm a forma, né, a parte da frente do corpo, né? Tem a parte da frente do corpo semelhante ao do predador. Pronto, simples assim. Tirando o errinho aqui, tem uma parte ali da frente do corpo que é semelhante à do predador. Pronto. Elas quem, minha gente? As aranhas. Veja que aqui a informação principal continua sendo a aranha. Elas, ó, o pronome que retomou o referente à aranha, elas, ou seja, as aranhas, têm suas quelíceras. O que é quelíceras? Primeiro par de apêndices perto da boca, com diversas articulações. Nos invertebrados, as quelíceras, repetição, ó, quelíceras passou a ser o foco agora. As quelíceras, em geral, servem para apanhar as presas. Olha aí a função das quelíceras. Servem para apanhar as presas. E nas aranhas, quem podem? As quelíceras ser pontiagudas para injetar a peçonha. O veneno, né? Tóxica para a caça. Apenas os machos da espécie de aranhas apresentam essa especialização. Que especialização, minha gente? As quelíceras serem pontiagudas para injetar a peçonha. Veja que essa especialização está se referindo a algo que foi dito antes. Se tornou a informação principal, o foco. Essa especialização, só os machos que apresentam. Ainda não se sabe ao certo quais as suas funções. Os bichos medem apenas entre
1 milímetro e 2 milímetros, tá? Então, qual é a informação principal desse segundo parágrafo do subtexto 2? As aranhas. As aranhas têm quelíceras. Quelíceras que servem para o que, minha gente? Para apanhar as presas. As presas, tá? E nas aranhas, aliás, todos os invertebrados, né? Elas têm essas quelíceras nos invertebrados, servem para apanhar as presas. Agora que eu tô entendendo, gente, deleta tudo. Em geral, minha gente, vejam só como é interessante, tem que ler bastante atenção. Aqui eu faço, quem sabe faz ao vivo, tá? E quem sabe erra também de vez em quando. Vamos lá. Em geral, minha gente, todos os invertebrados apresentam essas quelíceras. E elas servem para apanhar as presas. Só que nas aranhas, as quelíceras podem ser pontiagudas. Para injetar a peçonha. Olha que interessante, né? Podem ser pontiagudas porque injetam a peçonha tóxica para a casa. Apenas os machos. Nas aranhas, as quelíceras podem ser pontiagudas. Aí eu coloco aqui em cima, ó. Nas aranhas macho. Só as aranhas macho, tá? Que apresenta essa especialização. E ainda não se sabe ao certo qual a sua função, quais as funções, tá? Essa especialização de ser pontiaguda, tá? Mas eles não sabem ainda ao certo quais as funções dessas quelíceras pontiagudas nas aranhas, tá? O fato de estarem presentes, gente, quem é que está presente? Tem uma elipse aqui. Estarem presentes, quem está presente? As quelíceras, viu? Olha que as quelíceras agora realmente foi a informação mais importante. Quelíceras. O fato de as quelíceras serem presentes apenas nos machos pode indicar serem fruto da seleção lexical sexual, funcionando tanto como armas na competição com outros machos, quanto como ornamentos, atraindo as fêmeas para a reprodução. Olha, vejam que esse parágrafo final trouxe uma informação a mais sobre as quelíceras dos machos. As quelíceras nos machos têm dupla função. Veja que eu estou resumindo um pouco mais, minha gente. Veja que eu estou fazendo aqui um resumo. Tem dupla função. A palavra dupla função não apareceu. Mas a gente pode fazer assim também, quando a gente faz um resumo, tá? A gente abstrai, tá? Uma expressão que diz respeito ao que a gente leu. Quelíceras nos machos tem dupla função. Competição, só pode ser com os outros machos, né? E atração. Competição com os machos, com os rivais. Veja como eu já tô criando, não é? E atração, competição com os rivais e atração das fêmeas. Eles querem se tornar mais sensuais, minha gente, mais atraentes. Fêmeas. Ai, professora, tem mais? Tem mais. Tem mais um textinho. Testículo, olha o tamanhozinho. Então vamos lá. Importância ecológica. Veja que o texto foi subdividido muito bem articulado. A primeira parte do texto fala na descoberta de novas espécies, né? Um novo gênero com suas famílias, dando nome, né? Em homenagem ao filme Predador. O segundo texto explica por que, né, existe essa homenagem, existe alguma semelhança? Sim, a semelhança de forma. E falou das quelíceas, né? Que é uma parte do corpo que eles têm, que é bem semelhante com o do filme, né, o Caçador Alienígena. E na terceira parte, a importância ecológica desses insetos, que são as aranhas, tá? Essas aranhas
geralmente habitam a serrapilheira, aquela camada de folhas mortas que recobre o solo das florestas tropicais. E o conhecimento de sua diversidade, diversidade de quem? Ó, sua diversidade. É diversidade de quem, gente? Das florestas tropicais ou das aranhas? Cuidado com isso, das aranhas. E a diversidade e hábito dessas novas aranhas pode nos ajudar a entender os mecanismos biológicos associados aos processos de decomposição. Um elo fundamental. O que é o elo fundamental? Os mecanismos biológicos associados aos processos de decomposição. Um elo fundamental na manutenção de nossos ecossistemas. Então veja aqui ó, a palavra importância, tá? Quando a gente fala em elo fundamental, a gente está falando de importância, tá? Quando a gente fala em nos ajuda a entender os mecanismos biológicos, a gente está falando da importância ecológica, né? Essas novas espécies de aranhas têm. Ó, processos de decomposição também tem relação com ecologia, né? Com a questão ecológica. Então, esse último textinho falou sobre a função ecológica, sobre uma outra função dessas aranhas. Por que é importante esse estudo, tá? Eu vou parar, eu vou só gravar a leitura do texto e a seguir eu vou continuar um outro vídeo com algumas questões, para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Até logo!